Hello! Aqui é o Fire React. Eu vou reagir nesse vídeo um, a um home office, a um escritório muito incrível. Escritório criativo, moderno, aconchegante. Eu vou dar play aqui, sem mais muitas conversinhas. Só quero dizer o seguinte: eu quero muito que você ative o sininho aqui do canal, dá like no vídeo, dá aquela comentada. Eu tô começando o canal agora, tem muito percurso aí, muito chão para poder ir. A proposta é ter pelo menos um vídeo toda semana. E assim, se você gostou do react desse vídeo, se ele ajudou você se inspirar a criar aí um, um home office, um estúdio, um escritório dentro de casa incrível, as dicas que eu vou dar aqui, assina o canal, curte, compartilha, dá essa moral, sério mesmo, sério. Inclusive, tudo que ele for citar aqui, e nos todos os reacts que eu for fazer aqui no canal, eu vou buscar os links dele na Amazon para ficar disponível aqui na descrição desse vídeo, desse react. E assim você vai poder aí comprar um produto no Brasil semelhante para você também ter um home office, né, um escritório em casa incrível. Vou dar play aqui, tá? Vamos lá, vamos começar. A workspace can be more than a desk, computer, and chair. Tá muito. For me, it's a place that can stimulate ideas, connect you to your creativity, and streamline around how you work. Hello, I'm Matthew Encina. In this video, I'll share the ideas behind my studio desk setup and give you a tour of the space. Before I begin, I want to thank Ergonoffice for sponsoring this video. This episode is part of a larger studio design series, which I'll leave a link to in the description. To catch you up on what's happened so far, I leased the studio for my media and maker brand, Mod Musings. I designed a vision for this space, a Zen workshop, and I've begun doing everything from scratch, including building my custom storage and sealing my concrete floors. Now I'm working on the area of my Olha só. O cara praticamente tirou do zero, do chão, esse estúdio. Sério. Nossa, é pra ter pouco trabalho, né? Mas assim, tá com cara que ficou incrível. Tá com um aspecto meio minimalista, meio clean. Vamos continuar. studio where I'll be spending the most time. A desk setup that has all the tools I need to create, is inspiring and comfortable to work in, and is highly modular so that it can be reconfigured and used for a wide range of work. It brings together Isso é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu for criar um espaço de trabalho, um escritório em casa e tudo mais, é muito bom que a gente organize o lugar para ele seja o mais modular possível. Porque a gente enjoa com o tempo de ficar as coisas nos mesmos lugares. Ou muda de configuração. Vai que você tem um dia que você quer trabalhar com mais uma pessoa. Então, todas essas premissas, né, essas vontades que você pode ter aí num período curto ou médio de tempo, é legal levar em consideração. Por exemplo, aqui ele falou que todas as ideias que ele colocou são super modulares, ele consegue reorganizar na medida do possível. Isso é muito bom. some of my favorite ideas from my home setup, along with some new ones I came up for this space. Starting with my main desk, which is made by Ergonoffice, the sponsor of today's video. This is the Sway desk in white oak. It's made from locally sourced solid wood and is handcrafted in Montreal, Canada. I've used Ergonoffice desks for years and have always been impressed with their quality. The Sway desk is heavy duty and sturdy at all heights, even with the casters I installed. My favorite detail is the updated Sobre esse tipo de mesa, tá? Essa mesa aí é stand-up desk, né? Essa mesa que sobe, você consegue configurar a altura dela. São mesas muito incríveis. Ela tem um motivo bem ergonômico de existir. A gente não foi projetado o nosso corpo, né? Para ficar fisiologicamente falando, para a gente ficar sentado o tempo inteiro. Você distribuir um pouco ali para você ficar em pé trabalhando é algo interessante. Inclusive, tem um amigão meu, Anthony, que ele que mais me inspirou, eu vi como que é interessante trabalhar em pé de vez em quando. Meu Apple Watch me avisa com frequência, pô, fica um pouco em pé ali, vai dar uma esticada, né? Justamente porque você pode criar
vários problemas de circulação, basicamente, né, se você ficar muito tempo sentado. Até porque ficar muito tempo em pé também não é legal. E essas mesas aí, que elas são ajustáveis, né, eu vou deixar o link na descrição aqui desse React, elas são muito boas para poder resolver esse problema. Eu também conheço alguns amigos que dizem que eles esquecem, com frequência da função da mesa ficar em pé. Mas é uma questão de hábito. Eu acho hoje uma proposta muito interessante. Já vou deixar um disclaimer aqui, um informativo de que essas mesas reclináveis, como você está vendo aqui, essa especial, ela, foi criada no Canadá, né, ela é uma mesa construída no Canadá. Mas já deixo aqui um informativo de que não importa se é no Canadá, em qualquer lugar do mundo, essas mesas não são baratas, tá. Você pode até comprar a estrutura dela para que seja, ajustável, uma estrutura mecânica, né, para você conseguir com o controlezinho ela fazer subir e descer, e depois você comprar o tampão, a sua é do tampão mesmo, né, eh você conseguir comprar para ser, modular. Você coloca ali o tamanho mais ou menos que você quiser. Pode ser que saia um pouco mais barato se você não fechar tudo na empresa que faz a mesa ajustável, porque eles têm tudo isso resolvido, essas empresas, né. Até a empresa aqui do Brasil, eu tenho umas 2 para poder indicar, se não me falha a memória, eu vou deixar o link na descrição, que você pode comprar tudo lá, tanto os organizadores, que ele mostra aqui nesse vídeo, quanto a mesa em si, o tampão. De novo, você pode comprar, essas, coisas separadas, né, essas estruturas, deve sair um pouco mais barato, mas tem seu motivo aí de ter a facilidade de você comprar tudo num lugar só. Eh, Resumo, é bom, ergonomicamente falando, é muito interessante, muito funcional, porém, já vou adiantar aqui que é muito caro. No Canadá ali, pelo que eu vi, tá custando uns $1.700 mais ou menos. Aqui no Brasil, você deve facilmente achar aí por uns R$ 8.000, se eu não me engano. Mas eu vou colocar o link na descrição aqui com o preço atualizado. Design for their control, which features a simple and sleek swipe up or down gesture to go to your saved heights, making it easy to switch between sitting and standing. The Sway desk is very quiet and has additional features like reminders to stand and an anti-collision system. For my setup, I added a few extras to the desk: a drawer for quick access to my most used things, and the cable management system to tame and hide all of the cords from my devices, keeping everything plugged into a single power strip mounted on the back of the desk. This allows my whole setup to be plugged in with a single cord, keeping it visually clean and easy to unplug if I want to roll away the desk. For my chair, I'm using the Ergonoffice U2. Antes dele continuar para falar sobre a cadeira, esse organizador de cabos que você coloca e essas mesas, né, ela já tem essa estrutura preparada para você colocar ali esse mezaninozinho, né, essa calha para você organizar cabos e tudo mais. Nossa, eu não tenho isso na minha mesa aqui hoje em dia, porque a minha mesa, ela não é uma mesa especial para trabalho, né, eu adaptei ela, mais pela estética em si, mas eu sinto muita falta de um uma mesa que fosse 100% dedicada: "Aqui eu só vou trabalhar, e ela tem já uma estrutura para você colocar ali uma calha, né, um suporte para você conseguir organizar os cabos, e só sai um cabo dali para colocar na tomada". Isso é uma facilidade incrível. Se você quiser mudar de lugar, na hora que você vai limpar, você puxa que tem a rodinha. Isso eu tenho que admitir, é muito funcional, é muito bom, é muito bom. Chair in the smoke and sandstone color. I've sat in a lot of different chairs, and I was surprised at how comfortable and stylish this one was. I can highly recommend it. Moving on to my workstation, I'm using a 16-inch. Só para continuar aqui, ele citou agora a cadeira e eu não sei se eu vou ficar parando aqui toda hora, pode ser um pouco chato talvez. Me diz aqui nos comentários ou manda uma mensagem para mim se for muito chato ficar parando toda hora, mas eu tenho mais algumas coisas que eu quero acrescentar. A cadeira ele citou aquela, a melhor custo-benefício aqui no Brasil, e eu não posso dizer que é melhor custo-benefício, mas vamos lá, deixa eu refrasear. A cadeira mais famosinha da galera de tecnologia é a Herman Miller, tá.
É uma cadeira premiada mundialmente, é uma cadeira incrível para se trabalhar. Não é uma cadeira gamer, eu inclusive acho terrível cadeira gamer, tanto ergonomicamente falando, eu não sou fã daquele como fosse a poltroninha, né, você tem um encostozinho aqui atrás para você colocar a sua cabeça. Esteticamente, eu acho cadeira gamer terrível. Eu entendo os aspectos funcionais dela para quem vai virar à noite, porque ela é quase uma poltrona que você pode reclinar. Inclusive, eu quase caí aqui inclinando. Ah, Só que a Armamilha era muito cara no mundo inteiro, vai. Obviamente, com o poder de compra, se você estiver ganhando em dólar em outra moeda forte, é um valor ok. Mas aqui no Brasil você vai desembolsar aí talvez em 8, 10 mil reais numa Arma Miller. Porém, é uma cadeira premiadíssima, incrível. Eu mega recomendo, eu trabalho com uma certa frequência numa Arma Miller, eu posso garantir que é uma cadeira fenomenal para se trabalhar, mas exige um grande investimento. Essa dele provavelmente é cara também, pelo estilo dela. Não sei. Vou colocar na descrição aqui as opções para vocês. Inch MacBook Pro that's completely maxed out. It's quite an investment, but I've gotten so much out of it that it's paid for itself. To dock this, I use a laptop bracket hidden under my desk and plug it into a CalDigit TS4 hub via Thunderbolt, which charges my MacBook and has 18 ports to connect additional peripherals to. With a single plug, Cara, esse cara subiu de nível a organização para guardar o MacBook e o hub dele de conexões de força, de energia e tudo mais. O cara tem espaçozinho embaixo da mesa para guardar o MacBook. E ele só consegue fazer isso, deixa eu criar um adicional aqui, porque ele tem um monitor externo, né, então ele não precisa e um teclado também e um mouse. Então ele não precisa de fato do MacBook aberto, tá, para ele conseguir usar o computador. Se você perceber aqui, ele ele tem esse monitor, esse mouse, esse teclado, então até eu acho que a vida útil do computador, da bateria, melhora muito e dura muito mais tempo, porque ele está sempre fechadinho ali embaixo. Os outros cabos adicionais, como câmera, iluminação e áudio e carregamento, eles ficam tudo nesse negocinho aqui, ó. Deixa it can eu voltar aqui, eles go ficam and inclusive, eu quero muito comparar isso daqui, has 18 que isso ports. aqui é muito útil. Esse, Call Digit aqui, você consegue plugar teu MacBook, plugar alguns acessórios externos, e ele fica como se fosse um hub de energia para você não ferrar com a energia do teu MacBook, e assim ele tem uma vida útil um pouco, bem maior, né. É o mais recomendado se você tem um computador, no caso da Apple, onde que você tem poucas entradas. Na verdade, computador da Apple não, acho que todo notebook você deveria ter, se você tem acessórios extras, né, uma câmera externa, se você tem uma iluminação, um áudio externo, eu recomendo muito comprar esse tipo de dispositivo aqui, esse Call Digit, que é como se fosse um hub, um dock station que chamam, se não me falha a memória, para poder conectar. Digo mais, isso é bastante caro, tá. Ele custa, acho que no Brasil, uns mil e poucos reais, talvez. Não tá muito longe do valor lá de fora, ele não tem um imposto muito grande não, mas esse tipo de dispositivo, ele é caro, porém, eh, o retorno dele a longo prazo faz todo sentido, porque ele vai fazer o seu notebook super caro durar mais tempo. Ports to connect additional peripherals to. With a single plug, it conveniently connects to everything in my setup. For my monitor, I use the 32-inch Apple Pro Display XDR. While I've grown accustomed to using ultra-wide monitors at home, nothing available on the market was bright enough to accommodate the abundant light coming into the studio. I honestly had bright enough Só to um instante, accommodate eu to acho que eu using perdi all uma coisa. 32-inch Apple Home Display XDR. While I've grown accustomed to using ultra-wide monitors at home, nothing available on the market was bright enough to accommodate the abundant light coming into the studio. I honestly hesitated to buy the monitor because of its expensive price, but the moment I turned it on, I knew why it cost so much.
I've never worked on a monitor as crisp and vibrant as this one. Because it's a Retina 6K display, I can fit so much on the screen and it looks absolutely gorgeous. It's not a monitor for everyone, but it's exactly what I needed in this space. At first I paired this with the Apple Pro stand, but I had to swap it out because it blocked the path of the USB cable going into my keyboard. As much as I prefer the look of the minimal aluminum stand, the HX monitor arm from Ergotron is more practical for this setup. On top of my monitor is the Screenbar Halo Light by BenQ. This is an incredible. Só um adicional, ele tá usando um monitor da Apple. Eu mal acompanho a atualização desse monitor. Eu nunca tive coragem de comprar esse monitor. É um monitor caríssimo. Ele mesmo falou aqui que é caríssimo. E, pelo visto, ele é designer. Eu, como designer, eu posso te dizer que a qualidade de resolução desse monitor da Apple é algo fora do comum. Ele vocês podem ver, né, ele é 6K, então ele não é 2K, ele não é um monitor de 4K, ele tem uma resolução de 6K. É um pouco too much? É um pouco demais? Provavelmente. Mas se você trabalha com algum tipo de serviço, né, que exige que você tenha a noção exata das cores que você está vendo, uma alta qualidade de resolução, é o monitor perfeito. Além de que, obviamente, como se trata de Apple, ele é esteticamente lindo, incrível e minimalista. Vocês veem aí, você pode ver aqui a bordinha dele aqui do lado, como que é muito bem resolvida. Enfim, alta qualidade, porém, eu não tenho coragem de comprar. Ele é caro não só no Brasil, ele é caro em qualquer lugar do mundo, tem que ter, muita vontade para poder comprar um monitor desse. Você consegue com certeza outras alternativas que têm uma resolução tão boa e tão incrível, até para você se precisar ali, se você for um filmmaker, editor de vídeo, um designer, um profissional criativo, que vai precisar de uma alta resolução por algum motivo, com certeza tem outras opções. Se você for um nômade e quiser comprar um monitor, eu não acho uma boa ideia, a não ser que seja um iPad que para fazer aí como que eu uso, uma extensão do meu notebook para conseguir fazer coisas adicionais, né, outra tela. E comprar um monitor desse estilo, é caso você realmente tenha um home office, né, tenha um escritório em casa para poder valer a pena. Accessory that illuminates my desktop when I need more light and also provides bias lighting behind my monitor. The light can be programmed and controlled using this sleek wireless dial that can go anywhere on your desk. For audio, I'm using the YU4 speakers by Kanto. These are larger than my go-to desktop speakers at home, but I got these to help fill this larger space. I'm no audiophile, but to my ears, these sound amazing. My favorite feature is the remote control for the speakers, which helps me fine-tune the sound and switch between sources. They sit on these 6-inch stands, also by Kanto, which helps hide and guide the cables from behind the speaker. Moving on to my desktop peripherals. Eu nunca entendi muito bem por que essa galera que cria esses setups aí, esses home offices tão lindos, incríveis e criativos e bonitos, tem esses alto-falantes, assim. Ele mesmo falou que ele usa o alto-falante ali, na verdade, só para preencher o espaço, basicamente. Inclusive o controle remoto parece um tijolo, né? É bizarramente gigante. A Apple resolveu isso muito bem com o controle remoto, né, do Apple TV. E eu gostaria muito de ver uma solução tão decente quanto por um alto-falante que nem esse. Alto-falante dentro do home office, eu tenho meus porquês. Se você não trabalha com áudio, não sei. Talvez uma Alexa resolva melhor essa situação. Mas tudo bem, se você não quiser usar a Alexa o tempo inteiro, dentro do teu escritório, eu acho que o alto-falante é suficiente, é interessante. Se você trabalha com alguém, não acho que o alto-falante seja uma solução muito boa, por motivos óbvios. Ah, mas talvez eu substituiria, para deixar o espaço mais minimalista possível, uma Alexa em algum canto do home office, e assim eu posso interagir com ela de N formas. Inclusive a Alexa, ela pode servir também como alto-falante, caso você não saiba, tá? Você pode colocar dispositivos e fazer da Alexa um alto-falante conectado por Bluetooth. For my mouse, I'm using the Logitech MX Master 3S for Mac in the pale gray color. This has been my go-to mouse for years because of its finely tuned ergonomic form
and excellent productivity features like programmable buttons and this handy thumb wheel. At home, I'm still using the Logitech Lift, which has also become another favorite. I can highly recommend either for their comfort and aesthetics. If you've been around the channel, you know that I've become obsessed with mechanical keyboards. They're fun to build and customize, they look incredible, and they are an absolute dream to type on. For this setup, I'm currently using the Sonnet, a premium 75% custom mechanical keyboard by Mode. The Sonnet comes in many color options and materials, so you can design it in a way that best suits your style, and build it in a variety of configurations for your preferred feel and sound. I've done some work with Mode before, and I'm excited to announce that I've partnered with them to create a special edition collaborative product. What started as a DIY project has now become an official wood accent piece for the Sonnet keyboard. It's made of solid white oak, which is hand sanded and finished with a natural oil for added durability. I'll leave a link in the description to learn more about the Mode Sonnet and white oak accent. Both of my peripherals sit on top of a wool felt desk pad by Grovemade. This provides a nice surface for me to work on and allows me to slide my things out of the way when needed. While my main desk is where I do most of my video and design work, my second desk is more of a workbench, a place intended for building, assembly, and sketching. It's also a flex desk in case Tem uma galera que é meio viciada em teclado mecânico, né, cara. Eu acho eu acho interessante a proposta, ainda mais para quem precisa de muita precisão, por exemplo, um gamer que precisa ter muita precisão na tecla, né, quando você afunda o botão, você tem a certeza de que aquele botão está sendo apertado e sem você ver algum feedback visual de que aquele botão foi apertado. Os teclados mecânicos eles são muito bons para essa galera que precisa saber, antes de ter a resposta visual, que o botão foi apertado. Eu entendo os motivos. Eu tenho um teclado mecânico, eu tenho Keychron, um K6, inclusive eu estou vendendo ele. Ele é gostoso de digitar. Os teclados mecânicos em si, eles são gostosos de digitar. Mas se você quer algo mínimo, né, se você quer algo que seja fácil de guardar, de transitar com ele, que seja silencioso, principalmente caso você trabalhe perto de outras pessoas, porventura, por algum motivo, com amigos ou no escritório, o teclado mecânico, ele é um inferno. Ele faz barulho, cara. Não adianta você colocar a tecla mais silenciosa, que existem sim opções de teclado mecânico, você bota a tecla que são mais silenciosas. O teclado mecânico, ele é barulhento. Para mim, o melhor teclado possível nesse momento que eu estou gravando esse react aqui de nesse react, é o teclado da Apple. Cara, eu não quero ser um Apple boy aqui, nem tudo da Apple obviamente é incrível, mas o teclado da Apple, o tamanho dele, a espessura do teclado da Apple, o quão mínimo é o teclado para você digitar, ele tem seu prazer também ali, por todos esses aspectos, né, de você conseguir transitar, guardar ele com tranquilidade. Esteticamente, o teclado da Apple é tão bonito quanto um teclado mecânico, nas suas devidas proporções, né, o teclado mecânico ele tem toda aquela estrutura, ele é mais gordinho e tudo mais, o teclado da Apple, ele é projetado para ser realmente o mais slim, o mais fino possível para você conseguir ali, expor na sua mesa, você conseguir levar para lugares, trabalhar em cafeteria, enfim, em qualquer lugar. Nada substitui para mim o teclado da Apple. O mouse que ele mostrou ali, eu acho ele ergonomicamente muito bom, mas eu tenho preferido trabalhar com o trackpad, tá? Aquele de arrastar o dedinho, eu acho muito mais fácil. Eu uso bem menos o trackpad, uso muito mais o teclado. Mas enfim, fica aí os meus 2 centavos, fica a minha opinião sobre teclado mecânico. Já usei, tenho por um tempinho já o Keychron, que é um dos teclados mecânicos de uma das marcas mais famosas de teclado mecânico. E eu posso dizer com propriedade que para transitar para lugares, para guardar ele e o barulho dele não é bacana. Minha opinião atualmente.
I need to host a freelancer here in the future. The desk I'm using is the 30 by 60 inch Shift Desk in pale gray, a sit-stand desk also by Ergonoffice. This is paired with the tilt stool in white. I chose a different color from my main desk to give it some material contrast. To tie this desk into the rest of the office, I'm using some white oak accessories, starting with the newly released white oak. Olha o nível aqui da parada. O cara tem uma mesa ajustável só para o trabalho manual dele. Uma mesa para ele ali ajustável, super carinha, para você trabalhar e tudo mais, focadão e tal. Mas, pô, o trabalho manual, quero uma mesa no outro estilo. Como ele falou, para ter um contraste visual ali, uma mais claro, tá mais amadeirada, para ele mudar de ambiente. Pô, eu faria isso com tranquilidade. Uma mesa só para trabalho manual. É que hoje em dia eu não faço muito trabalho manual, né. Eu acho que eu usaria inclusive a minha mesa de trabalho para poder, no caso, sei lá, usar para poder estudar. Eu acho que faz muito mais sentido e é muito mais funcional e eu economizo muito espaço não tendo uma outra mesa para isso. Mas enfim, eu entendo a psicologia do ambiente aqui dele ter uma mesa para cada atividade, né, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser uma necessidade. Eu, por exemplo, não iniciaria um escritório que nem esse, já de cara tendo uma mesa ajustável para poder trabalhar e outra mesa ajustável para, alguma outra atividade, né, como por exemplo, estudar ou fazer algum outro trabalho manual. Eu esperaria a necessidade do momento para poder ter esses 2 mesas. Por mais que tivesse condições financeiras, né, porque, de novo, essas mesas são caras, ajustáveis, eh é muito mais sobre desperdício. Eu não quero ter mais coisas do que eu preciso, se não houver necessidade. Desk Shelf by GroveMate. This adds extra storage to my desk to help me organize the things I'm currently working on. Until now, GroveMate has only had offerings in maple and walnut, but because I favor white oak, they're starting to explore it as an option. So they created an additional set of prototype white oak accessories to test out in my setup. I personally love white oak because it's a medium value wood that's flexible enough to go with either dark or light color schemes. While the desk shelf is available to order now, the rest of the white oak accessories are still in testing. If you're interested in seeing more white oak products from GroveMate, click the link in the description to learn more. Another accessory I have on the desk is this laptop stand that tucks into the desk shelf. I use this to hold my laptop or my iPad for reference. In full disclosure, I am working closely with GroveMate on some upcoming projects, and these products were sent to me. But as a longtime customer of GroveMate, I would still recommend their high-quality products. It's the reason I'm working with them. One of the things I do on this desk is build keyboards, which sometimes requires a soldering iron. To have access to power, I got this slim charging station from Anker, which I keep tucked away in my desk shelf when not in use. When I'm building on this desk, I tend to have a bunch of loose parts I'm working with. I use these raw concrete trays as a catch-all to hold small pieces and tools while I work. Overall, I'm trying to incorporate more concrete as a material in my office to tie into the floors. Below the desk, I need storage to organize small items like cables, parts, and accessories. So I built this DIY IKEA Alex drawer on casters that can be moved around for convenience. While the drawer works as is, I wanted to customize it to match the rest of my setup. Because I recently finished building out the storage for my office, I have so many leftover offcuts I want to use up. So I took some sheets of 1/4 inch white oak and cut them up to cover the existing drawer faces. Then I sanded and finished them the same way I did my storage cabinets. To apply the faces, I use wood glue and clamps to hold it in place while it dries. A tip here, make sure to add enough glue to get good adhesion and progressively wipe off any squeeze out. Next, I installed these black pulls to the drawer faces, using a template I made out of an index card. This card has a cutout to align with the center of the drawers, which I marked out with tape, and has holes for where my screws need to go. This made it easy to align and install all the pulls down the center. To prevent tear out on the inside of the drawer, I used a scrap piece of wood behind the drawer face with help from my dad. This was a fun DIY project which adds character to a common IKEA piece
and gives me a solid mobile storage solution. I got this idea from YouTuber Dainty Diaries, which I'll share a link to in the description. Above my desk are two IKEA Scadus pegboards, which I've used extensively in my home office. I love this system because I think they look nicer than regular pegboards, and they come with a bunch of first-party and third-party accessories that help me organize and display my things. Some of my favorites are these custom printed hooks that can hold my keyboards and iPad, and these magnets that hold my tools. Since my things are a bit heavy, I wanted to give the Scadus pegboards a little more support and stability. So I got these custom printed mounts that allow you to add 2 more screws at the bottom to replace the rubber feet that normally come with it. These pegboards are mounted high enough so they don't interfere with my desk when it's elevated in standing mode. It's the perfect add-on to make this desk highly functional and beautifully organized. In my design for the space, Sério, de novo, esse cara colocou o cara projetou, assim, numa precisão que é de invejar. Esse pegboard, a primeira vez que eu vi esse nome foi fazendo crossfit, né, porque é o mesmo exercício que você coloca as estacas e subindo, mas eu já vi muitos influencers, muitos estúdios que usam esses pegboards para poder colocar, organizar as coisas na parede. Você deixar visível alguns utilitários, que você usa no dia a dia, isso é muito bom. Você colocar dentro de gaveta, por mais organizado que seja, algo que você precisa com uma certa frequência no dia a dia, não é legal. Muitas das vezes você vai esquecer que está na gaveta, então tudo que for que precisa ser visível ali para você, às vezes, construir um hábito de organização, para você precisa ter fácil acesso a ele. Ele colocar esse pegboard ali com alguns utilitários, tesoura e tudo mais, que ele usa no dia a dia, é incrível. Vou dar um exemplo claro aqui, cabos e carregadores. Então, você colocar um power bank ali grudado, um cabo, coisas que você usa com frequência no dia a dia, é muito útil justamente para você se manter mais organizado e focado. Pô, mandou muito bem, colocar esse pegboardzinho assim na parede, em cima do escritório ali dele, pô, é muito bem resolvido. I wanted to add long floating shelves above my desk to have some overhead storage, a place to display decor, and a surface to clamp camera gear too. After looking at options between something off the shelf and building something myself, I found a place where I could order custom floating shelves. I ended up getting 2 sets of 60-inch shelves to line up side by side with each other to match the length of my 2 desks. I ordered these in raw white oak so I could apply the same flat finish I used on my storage cabinets. To help me figure out where these should go, I used painter's tape to help me visualize where they would land, marking a height that would accommodate my desks at standing height, and using a laser level to align all of the brackets. The shelves were rather large and heavy, so I enlisted my dad to help me install them. There were a lot of challenges getting these up. At first, we used self-tapping screws to go into the steel studs I have in my walls, but it took a ton of work to get even a few in. Eventually, we ended up using snap toggle screws in the drywall, which are just as strong, but were much easier to install. Originally, I wanted to line them up side by side to Uma coisa, é um drywall que ele tem ali atrás. Isso é muito típico nos Estados Unidos, né. Esse cara tá onde? Califórnia, Los Angeles? Los Angeles, é. Estados Unidos é muito comum construções com drywall. Isso dá uma facilidade muito boa para ele poder fazer essas graças na parede, porque fazer isso em parede de tijolo é um caos. Eu sou o rei da 3M, eu odeio furar a parede. Isso é um segredo meu, que eu falei publicamente, mas furar a parede de tijolo é geralmente semente do caos. É, but were é, much easier to install. gostei dessa, Originally, I dessa wanted to solução line them up dele. side by side to make each row look like a single shelf. However, because they're made by hand, each sat differently on the wall and were impossible to line up seamlessly. So I made the decision to make an intentional gap of 6 inches between them, and it looks so
repara que, por mais organizado que ele seja, me parece inclusive que não é a primeira vez que ele faz essa graça, ele já tem um conhecimento muito grande para poder fazer esse tipo de estrutura e projeções. Ele está praticamente fazendo o trabalho de um arquiteto, de um bom designer de interior. Lembrando que nem todo design de interior, ele sabe fazer isso tudo que ele está fazendo. Então, ele tá economizando uns bons bucks, uma boa grana por estar fazendo tudo isso sozinho. Pô, parabéns pra ele. Ele tem um conhecimento de design de interior, de arquitetura muito bem resolvido. O cara tá usando laser e várias ferramentas que não são muito comuns a gente ter para poder colocar, para poder fazer esse tipo de espaço com uma precisão boa. Existem, obviamente, outras formas criativas de fazer esse alinhamento sem laser, né, e tudo mais. Mas ele subiu o nível aqui. Me So much parece better. que, de novo, não é a After the primeira vez que shelves ele were faz installed, I uma spent some graça time dessa. organizing and decorating the space. I got this set of accessories from Artifox, starting with these large bookends, which hold up my hardcover books. To hold some paper, I'm using these stackable mist trays, and by the window, this set of holders for my magazines and catalogs. I love the look of analog timepieces, so on the wall, I added this classic bronze clock I got from Ugmonk. One reason I wanted overhead shelves is that they provide a sturdy surface to clamp on. Now, I can use this super clamp and accessories from Falcam to mount my camera to capture overhead desktop shots. To complete the look of the space and give it that zen vibe, I decorated the office with a variety of plants. My parents have a massive garden and collection of beautiful plants, so they offered to donate some of theirs to help me out. We added a few Vou colocar. Tem mais jiboiazinha ali em cima, uma espada de São Jorge, tem outra planta ali. Parece uma costela de Adão e tem uma ali que é tipo uma prima da costela de Adão, que eu não lembro o nome. Repara, inclusive, que por mais que ele tenha muita experiência em fazer essa graça de montar um escritório, prateleira, essas brincadeiras aí, repare que no vídeo ele começa muitas das vezes com uma boa luz do dia, o pai dele ali ajudando e já tá escuro, e agora voltou a tá claro. Assim, o cara, mesmo com experiência, demorou um tempo bacana para poder fazer esse estúdio aí. Mas assim, demora o tempo que for preciso, dias, finais de semana. Ele tá montando o espaço onde ele vai passar longas horas do dia trabalhando. A maior parte ali, né, do dia trabalhando, então ele se dedicar todo esse tempo construindo um espaço que seja incrível e aconchegante, faz todo sentido. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse chão aí, eu gostaria de um piso de madeira, mas é a hanging preferência plants pessoal, on não the avançar aí, shelves senão and by esse the vídeo windows to help vai ficar break up muito the longo. rigid lines with organic shapes. The most impressive plant, however, is this 20-year-old Monstera plant that my parents had in their front yard. It's about 5 feet tall and has massive leaves with lots of fenestration. This is the centerpiece of the lounge area I have in the middle of the room. Here I have 2 ottomans I bought from Blue Dot that sit on top of this ultra soft rug. I know you think I'm crazy for having a white rug here, but this is a unique rug from Ruggable because it's completely washable. You just take off the top and toss it in the washing machine. As I mentioned before, the draw of this office are the large industrial windows that fill the space with a ton of natural light. But that light can be intense. To tame them, I got these motorized double roller shades by SmartWings. These were a bit tricky to install because of the 20-foot ceilings, but my brother came to the rescue and offered to install them for me. He's an electrician that works on job sites and a rock climber, so he's used to being in all kinds of challenging situations. The nice thing about these shades is that they're solar powered, so they're always charged. They can be controlled by remote or voice assistant and have 2 rollers on each, a 5% filtering shade to drastically soften the sun coming in, and when I need complete control of the lighting, I have a Para, mandou muito bem, mandou muito bem. Primeiro esse pé direito aí, 20 pés é o quê? 8 metros de altura? 20 pés. 6 metros de altura, vai. 6 ponto alguma coisa, quase 7. O cara tem aí uns 6 metros de altura, quase 7, de pé direito. Uma entrada de luz de respeito, cara. Olha essa entrada de luz, incrível essa entrada de luz. E ainda coloca essa cortina automatizada, o irmão dele aí é todo alpinista,
para instalar isso de forma automatizada. Tu coloca isso integrado com a Alexa ali, ó, já era, cara, já era. Coloca ali numa entrada numa hora do dia específico, ao pôr do sol e a cortina se levantar. Pô, isso que é automação. Olha essa estrutura para montar um home office ali, um estúdio. Acho que não é nem um home office, né, acho que de fato, não sei se eu perdi alguma coisa, ele tem cara que isso é um estúdio fora da casa dele, né, talvez. Eh, mas de respeito, vai, essa estrutura, esse pé direito com essa Second roller janela with a deixa o 100% ambiente black muito shade. aconchegante, To vai. light the office, I've scattered a bunch of different lamps in this space to give it character, whether they're on or off. My favorites are these beautiful lamps I got from Gantry. Not only are they unique in their design, but they are 3D printed out of plant polymers, which are biodegradable. In most of my fixtures, I installed these Nanlite Pavo bulbs, specifically designed for filming, because unlike other bulbs, they don't flicker on camera. I also have a Nanlite Pavo tube mounted underneath my shelf to light my work area. Because I didn't want to screw directly into my shelf, I created a simple sliding rig made out of these U-brackets I found at Home Depot. I cut out a strip of leftover MDF to create a long surface to mount to. Then I drilled holes and used these 1/4-inch threaded screws to attach the light brackets to the MDF and clipped in the Pavo tube light. This rig can slide on and off my shelf without any screws and provides a huge diffused light source above my desk. These lights are meant for filmmakers and aren't traditional smart bulbs, but they can be controlled using the NanLink app where you can adjust the color and intensity of the lights. The lighting combo works well for filming and makes it feel incredibly cozy at night. And that ends the tour of my studio desk setup. I've only just begun to use this space, so there will be plenty of adjustments and updates I'll make the more I use it. For now, it's been an incredible place to do my creative work. This episode is part of an ongoing series I'm creating about designing, building, and working in my studio. Subscribe if you want to follow along and see what I make next. If you're interested in anything you've seen in the video, I've left links and details in the description for you. If you have a question, ask and I'll do my best to answer. Thanks again to Ergonoffice for sponsoring this video. With that out of the way, it's time to get back to work. Pô, Matthew Encina, muito bom, cara. Que escritório, que home office, que estúdio muito irado para se trabalhar, muito maneiro. Cara, inclusive, eu já quero deixar aqui, se você gostou desse react, vai, dá essa moral, dá um like, se inscreve aqui no meu canal, compartilha com quem você acha que deveria ter aí uma dedicação maior para construir um home office perfeito. No Hello Firecast, você consegue no Spotify me achar lá também com episódios completos de outras temporadas. Esse react aqui só vai estar disponível no YouTube. O meu Spotify, você vai encontrar outros tipos de episódios, tá bom? E esse episódio, ele é dedicado ao Limitless. Limitless é o meu curso de produtividade e gestão do tempo, o primeiro curso de produtividade a usar tecnologia e inteligência artificial para você conquistar os seus objetivos na vida mais rápido. Então, só para deixar aqui que esse episódio eu quero oferecer orgulhosamente o Limitless, que é o meu curso. Se inscreve no meu curso, eu vou deixar na descrição desse episódio o link especial para você conseguir acessar. Tem uma aula grátis, inclusive, lá de quase 40 minutos para você entender o Limitless. Essa aula de introdução gratuita, você vai ver muito mais detalhes sobre o quanto incrível o meu curso de produtividade. Eu demorei 15 anos para construir, ele ficou, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Dá o seu like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.